12 a 16, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E o versículo 16 diz assim: Então se congregaram os reis num lugar em que hebraico se chama o quê? Armagedão. Meus queridos, é nesta sexta praga que começa o ataque de Satanás. O rio Eufrates é uma referência à influência de Babilônia mística, que rompe-se e começa agora ferozmente a perseguir o povo de Deus. O rio Eufrates é uma alusão à Babilônia que nós estudamos essa semana, aos poderes apóstatas do planeta Terra, todos reunidos em oposição àqueles que receberam o selo do Deus vivo. É um ataque frontal para destruí-los. A linguagem simbólica, a Bíblia diz assim: e o rio Eufrates secou. Secou. 3 poderes se unem, formando um bloco forte. E esses 3 poderes que se unem aos reis da terra e aos governantes da terra, e se organizam para uma batalha que a Bíblia chama Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é uma batalha que começa na 6ª praga e termina na 7ª. Na 6ª praga nós temos a batalha, na 7ª nós temos a vitória. E esse dia será o grande dia da vitória e do triunfo desta igreja. Esse dia será o dia quando essa igreja triunfante, militante e perseguida e atacada por Satanás durante tantos anos, finalmente vai alcançar o triunfo e a vitória eterna. A pergunta que fica é: será você vencedor com a igreja? Será você, meu jovem adventista, um vencedor com essa igreja? A nossa vitória naquele dia vai depender das decisões que nós estamos tomando hoje na nossa vida. A nossa vitória nessa última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos entre Deus e Satanás, que é chamada Batalha do Armagedon, o lado em que vamos estar depende do preparo que fizermos para estar nessa batalha. Isso vai determinar de que lado nós vamos lutar nesse grande conflito final e dessa final vitória que chegará. Quando nós olhamos os versículos 12 a 17, que é o que acabamos de ler aqui agora, nós temos um quadro descritivo. Primeiro, a profecia fala do rio Eufrates. O rio Eufrates é a Babilônia mística, todos os poderes religiosos unidos em oposição ao povo de Deus. Depois fala de uma tríplice aliança. Fala de 3 poderes apóstatas. O texto diz assim: vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saía da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quando a Bíblia fala aqui da boca do dragão, a Bíblia está falando de um poder que defende e promove as doutrinas e filosofias do dragão, que é Satanás. E nós caracterizamos essa revelação bíblica a um poder muito interessante que está surgindo no mundo de hoje e já está aí presente, que a gente não vê como uma força caracterizada, que é o Espiritismo. O Espiritismo, a gente diz assim: bem, se esses 3 poderes vão ser a boca do dragão, é o Espiritismo, e a boca da besta, que é o poder religioso romano,
e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, se nós temos a união desses três poderes religiosos, a gente diz assim, bem, os protestantes unidos e apostatados a gente pode ver, porque todos já observam o mesmo dia. Se a gente for olhar também o movimento da besta, também já está caracterizado. Mas o espiritismo não é. E nunca vai ser. Porque o espiritismo é o promotor número 1 da filosofia que Satanás já vem lançando na mente das pessoas há muito tempo, de que há vida após a morte. A reencarnação. Uma coisa interessante é que a profecia diz que esses três espíritos imundos vão se unir. A expressão imundo não é necessariamente que a gente tem que desprezar ou nada, mas a expressão imundo quer dizer o seguinte, que eles estão trazendo doutrinas falsas, que estão maculando a doutrina verdadeira da verdade. É por isso que é chamado de espíritos imundos, porque é uma oposição àquilo que a palavra de Deus e a verdade ensina. Interessante é que esses três espíritos, eles estão aí formados, e eles têm duas coisas que são fundamentais para que a profecia se cumpra. A primeira é que todos três têm como dia de adoração, que dia? O domingo. E a outra coisa é que todos três creem na vida, o quê? Após a morte. Todos três creem na vida após a morte e todos três observam o mesmo dia. Meus queridos, é por isso que essa semana a gente falou sério sobre esse assunto de Hollywood, sobre esse assunto de televisão, de novela. Se vocês observarem as novelas, televisão, os filmes, agora eu estou observando até os desenhos animados. Até os desenhos animados das crianças trazem mensagens espíritas, de espíritos que estão no além, de fantasmas e de coisas promovendo a vida após a morte. E muitos adventistas estão permitindo que seus filhos estejam sendo doutrinados por essa mensagem de Satanás para poder ocupar o tempo dos seus filhos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E não estou dizendo que eu não estou aqui dizendo que a minha filha não assiste isso, por favor. Eu não sou nenhum santo aqui e não estou nem com tudo a vida pronta, não. Certo? Não é isso. Eu estou no mesmo barco de vocês. A mensagem que eu estou dando para vocês, ela é para mim também. E aliás, para falar a verdade a vocês, eu estou numa guerra terrível lá em casa. E eu louvo a Deus que agora em julho ela vai para o colégio, porque lá não tem televisão. Lá ela vai ter a vida ocupada e não vai poder ficar assistindo mais essas porcarias na televisão. Porque em lugar de você estar educando o seu filho, a televisão está educando o teu filho. E você acha que está tudo ok. E não está ok. Esses três espíritos imundos estão disseminando essas duas mensagens sutilmente em todos os lugares. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a indústria de Hollywood, que é suposto ser um entretenimento, está contaminada por valores que denigrem a sociedade. Valores que colocam abaixo a fé dos cristãos. E muitas vezes, irmãos, nós nem sequer percebemos. O que eu acho interessante é que a profecia é dada dizendo que esses três poderes vão se unir para perseguir o povo de Deus. Mas quando ela fala assim, a Bíblia diz que abre-se um parêntese, e aí parece que o profeta, ou quem estava revelando ao profeta, dá uma mensagem de consolo, porque diz assim: bem-aventurado é aquele que vigia e o quê? E guarda as suas vestes para não andar o quê? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo substituindo a justiça do homem. Cobrir-se com as vestes é deixar que a justiça de Cristo substitua a nossa justiça. É a justiça de Deus reparando a nossa justiça. É permitindo que Deus e Cristo entrem na nossa vida e faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Jovens, é muito importante que esse poder de Deus seja entronizado na nossa vida. É esse poder que vai nos habilitar e nos capacitar para resistir ao pecado. E nós precisamos cuidar, porque a música do mundo, ela está impregnada com mensagens que destroem a nossa fé. As novelas, os filmes, os seriados, é difícil a gente ir para a televisão hoje encontrar uma coisa que não esteja contaminada
pelo veneno do pecado. É difícil. Cuidado com a internet. Essa internet aí